para vocês agora a Sala Ecoagro, que está trazendo como tema CRA em dólar, desafios e oportunidades para o financiamento do agronegócio. Quem vai estar moderando esse bate-papo aqui é a Fernanda Schwantes. Ela é assessora técnica de política agrícola da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que representa os produtores rurais do Brasil. Fernanda, a palavra agora está com você, tá? Fique à vontade e se divirta. Já já eu volto, tá? Daqui a pouco eu estou de volta. Fique à vontade aí. Um abraço. Obrigada, Raquel. Então, para começar, eu vou apresentar as pessoas que vão participar com a gente do painel para discutir emissão de certificado de recebíveis do agronegócio referenciado em moeda estrangeira, que é uma previsão que veio com a Lei 13.986, que foi sancionada em abril desse ano, e quais são os desafios e oportunidades que quem está trabalhando diretamente no mercado está vislumbrando a partir da sanção dessa lei. Então, estão conosco hoje o José Ângelo Mazilo Júnior, que é secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Tiago Lessa, que é sócio do Pinheiro Neto Advogados, e o Christian Fumagalli, que é sócio da Ecoagro Securitizadora. E todas essas empresas e entidades de governo que participam aqui com a gente trabalharam muito nessa MP do agro e tem muita coisa para nos contar aqui do que está acontecendo no mercado a partir da sanção dessa lei. Então, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar o debate, eu só gostaria de fazer algumas considerações iniciais para também fomentar a nossa discussão aqui. Dizer que o tema de mercado de capitais para o agronegócio, ele é importante para a agenda que as instituições privadas, como é o caso da CNA, do Instituto Pensar Agro, da Associação de Securitizadoras, que é a ABCIA, e também para diversas ações que o governo tem desenvolvido há alguns anos já, e todas essas ações têm como objetivo aumentar a transparência nesse processo, tanto para os produtores rurais na tomada desse crédito complementar ao crédito oficial, como também para potenciais investidores que estão buscando conhecer mais sobre o agronegócio brasileiro e passar a investir cada vez mais nesse setor. Um outro objetivo dessas ações que as entidades que eu citei têm viabilizado são para reduzir a burocracia, tornar os processos mais rápidos e menos onerosos, tanto em termos monetários, quanto em termos de tempo que tanto o produtor quanto os demais elos das cadeias agroindustriais levam para fazer registro de cédula, registro de garantias, utilizando cada vez mais plataformas modernas de registro e que a gente possa deixar a informação o mais aberto possível para incentivar mesmo os investidores a buscar cada vez mais financiar o agro brasileiro. E o que a gente tem percebido do lado dos produtores, como eu trabalho na CNA, é que há, sim, uma busca maior, um interesse maior de investidores pelo agronegócio brasileiro, e isso se dá tanto em função das condições macroeconômicas, que tornaram o setor mais competitivo em termos de rentabilidade de ativos, e também pelo próprio fato do setor continuar crescendo, gerando empregos, superávit de exportação, mesmo em diversas situações de crise que a gente tem passado. Então, com essa provocação inicial, eu só gostaria de explicar aqui a dinâmica, que a gente vai fazer 2 rodadas de perguntas com quem está conosco, e quem está assistindo pode mandar aqui pelo chat as questões, que no final dessas rodadas a gente vai passar para os convidados, e se por acaso a gente não conseguir responder tudo, depois cada entidade, a gente pega o contato com a Alcbari e responde de forma individual. Então, para começar, eu gostaria que o José Ângelo comentasse um pouco quais são essas ações que o governo tem pensado e viabilizado para desenvolver essas formas complementares de financiamento para o agronegócio, que são complementares ao modelo tradicional, que é um crédito que tem subvenção governamental, e que é um mercado que se desenvolve à parte das instituições financeiras. Então, gostaria que o José Ângelo pudesse comentar isso.
Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês. E foi o principal foco nosso desde 2019, que é abrir o financiamento, abrir as fontes de recursos onde quer que elas estejam para o nosso agro, e abrir o nosso agro para essas fontes de recursos. A gente até usa a expressão, nós estamos adotando uma abordagem 360 graus, aonde tem mercado no qual o nosso agro pode se valer em termos de funding, nós vamos atrás, nós vamos tentar azeitar, viabilizar esse fluxo financeiro, seja nos mercados de finanças convencionais, seja nos mercados de finanças verdes. Então, o nosso primeiro passo foi trabalhar os títulos que já existem, porque as deficiências dos mercados de crédito, por que o crédito não se concretizava como poderia se concretizar no agro, especialmente nos mercados privados, a gente já sabia. É difícil contratar no Brasil, não há transparência, integridade, informação para quem vai emprestar, rodar seus modelos de risco de crédito, segurança jurídica também estava faltando e não tem competição. Então, lógico, num ambiente desse, o crédito fica escasso, quando chega caro para o produtor. Então, trabalhamos esses pontos nos títulos que já existiam, no caso, a CPR, que vocês até já mencionaram aqui, e os títulos do agro, como o LCA, o CRA e o próprio CDCA. Demos uma modernizada nesses créditos, né? Nesses títulos, perdão. É lógico que a gente enfrenta algumas idiosincrasias de um Estado controlador, um Estado que parece que faz favor de deixar o privado tomar risco, né? Uma coisa engraçada, mas isso é um comportamento arraigado ainda em alguns. E como a estrutura de Estado é muito fragmentada, a gente, para fazer um movimento, tem que consultar, no caso da MP do Agro, 19 equipes diferentes dentro do governo. Se a gente esbarra um ou outro mais empedernido nessa idiosincrasia de controle, a gente arrasta demais a discussão. Mas, felizmente, nós adotamos a estratégia correta, o Executivo deu um passo com a MP do Agro, o Congresso deu mais uns 3, a Frente Parlamentar do Agro, realmente temos que parabenizar, e conseguimos uma boa lei, vocês vão comentar agora, né? O que nós estamos fazendo nessa segunda etapa é trabalhar novos instrumentos. Agora a gente quer criar a CCA, Cédula de Crédito do Agronegócio, está em discussão no governo, as áreas técnicas já conversaram, hoje teve uma reunião de cúpula, e estamos muito ansiosos de criar essa CCA. A CCA é um título que origina crédito para toda a cadeia do agro, porque a CPR é muito concentrada no setor primário, na agropecuária mesmo, dentro da porteira. Agora, tudo que é fora da porteira, a gente tem que ter veículos que leve dinheiro e irriguem esses outros elos, produção de insumo, industrialização da produção, toda a infraestrutura, produção de equipamento, desenvolvimento de tecnologia, biotecnologia, logística, atacado, varejo. Então, todos esses outros elos da cadeia precisam entrar mais firmemente no mercado de capitais, que cá entre nós, no Brasil, ainda tem muito que evoluir. Então é isso. Num primeiro momento, esse é o panorama, viu, Fernando? E fico à disposição para a gente seguir nos nossos debates. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas se eu começar, não vai sobrar tempo para os outros. Então, devolvo a palavra para você e continuo à sua disposição. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Ângelo. A gente vai voltar com você, sim. Obrigada por trazer essa novidade, que é a cédula de crédito do agronegócio. Depois, se tiver um tempinho, a gente até pode detalhar um pouco mais. Mas antes disso, eu queria passar para o Tiago, que também, o Pinheiro Neto foi um escritório que trabalhou bastante para que a gente pudesse construir as alterações legislativas que eram necessárias. E quando a MP foi aprovada, ela foi considerada realmente uma virada na forma de fazer política agrícola no Brasil, buscando incentivar a iniciativa privada a enxergar com outros olhos por que e como investir no agro. Então, eu queria que o Tiago comentasse um pouco se as alterações previstas pela Lei 13.986, se, na sua opinião, elas contribuirão de fato para a atração de investimentos estrangeiros, desses fundos que estão com rentabilidade até negativa pelo mundo, e se existem outros instrumentos financeiros e do mercado de capitais referenciados também em moeda estrangeira que as empresas do agronegócio, do produtor até lá na ponta de distribuição, já podem adotar, e o que tem de diferente do CRA referenciado em dólar em relação a esses instrumentos que existem. Joia. Obrigado, Fernanda. Boa noite, Fernanda, José Ângelo, Christian. Prazer estar com vocês aqui
no evento de hoje. Obrigado ao Tibar pelo convite e boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que a primeira pedaço da sua pergunta, primeira parte da sua pergunta, Fernanda, eu acho que a palavra que melhor resume, até vou aproveitar aqui a resposta do José Ângelo, é segurança jurídica. Porque se a gente lembrar um pouco o histórico, né, algum desses títulos de crédito que já existem hoje, seja a CPR, ou principalmente a CPR, ou mesmo o CDCA, o CDAWA, eles foram todos criados em momentos, tempo, anteriores ao desenvolvimento do mercado de capitais para o agronegócio, das operações mais estruturadas para o agronegócio. Então, são títulos de crédito ótimos, são títulos excelentes, super bem construídos na sua legislação original, mas eles careciam de determinadas adaptações a uma operação estruturada, olhando para o mercado de capitais, olhando mesmo para o mercado financeiro. Se a gente, de novo, der um passo atrás, né, usando a CPR como melhor exemplo, né, para o contexto histórico, ela começou como uma CPR física, né, que na verdade é um contrato de compra e venda de mercadoria. Aí ela foi adaptada e evoluída para a CPR financeira, e ali muito ainda dentro do espírito de uma relação bilateral entre uma instituição financeira e o produtor rural. Só que a hora que a gente começou, e o próprio mercado começou a utilizar esse como talvez o carro-chefe, né, da documentação das operações de lastro para as operações de mercado de capitais, careciam alterações e evoluções à CPR que lhe conferissem segurança jurídica. Que isso a gente conseguiu com a Lei 13.986. Né? Ela não só fez isso com a CPR, mas fez também com o CDAWA, fez também com o CDCA e com o CRA. Só a título de exemplo, Fernanda, para ilustrar um pouquinho esse comentário, né, se a gente olha para o CDAWA, houve um reconhecimento, um esclarecimento da proteção da insolvência do depositante para o detentor do CDAWA. Existiam já uma série de teses alinhadas com o que a Lei 13.986 trouxe, mas ela colocou praticamente um pá de cal nessa preocupação e nessa incerteza. Ela, de novo, reforçou algo que já existia em outras legislações anteriores sobre a possibilidade de se emitir o CDCA e o CRA em dólar, mas com uma linguagem, melhor dizendo, né, moeda estrangeira, mas uma linguagem já, de novo, acho que mais própria para essas operações e mais adaptada ao mercado de capitais. E na CPR, não só o reconhecimento da CPR, também com variação cambial, de novo, importantíssimo para dar segurança jurídica e certeza para o investidor da legalidade desse instrumento referenciado em moeda estrangeira, a possibilidade da CPR de fluxo, que era algo que o mercado já vinha fazendo, mas, claro, baseado puramente numa interpretação jurídica, não numa certeza jurídica. E isso tem uma diferença para o investidor brutal. É algo, uma coisa é você interpretar a lei, outra coisa é você ter certeza do que a lei confere para o investidor. Outro exemplo é a possibilidade, é a não necessidade, se eu puder colocar dessa forma, do registro da CPR em cartório quando ela não tem garantia. Então isso traz mais agilidade para a celebração e documentação dessas operações. E não menos importante, a definição de dois pontos que parecem tão óbvios, né, acho que para todos do setor, mas que não era tão claro assim na lei. A possibilidade de aditar a CPR e deixar mais claro eventuais alterações que ocorram após a sua emissão, e a possibilidade de referenciar a CPR não apenas no produto rural primário, mas também nos seus subprodutos. Isso também era um pleito já de alguns anos do setor, que essa lei veio a trazer segurança jurídica. Ela teve outras questões super positivas, dando aqui mais como exemplo a confirmação da possibilidade de alienação fiduciária sobre a safra, de novo, conferindo mais segurança jurídica na estruturação dessas operações para os investidores, e algo bastante bacana, até para o momento que a gente vive hoje. Parece até que a lei, nesse aspecto, antevia algo que a gente veio a passar e ainda estamos passando até agora pela pandemia. Ela reconhece não só a possibilidade de todos esses títulos do agro passarem a ser escriturais, mas mais importante do que isso, ela reconhece expressamente a assinatura eletrônica. Né, algo que virou absolutamente habitual, não era tão habitual assim há um ano atrás. Né, e você ter, de novo, um reconhecimento legal disso, você traz mais segurança jurídica. E num país continental que nem o nosso, isso eu acho que é um mecanismo importante. E ela teve, daí, a maior inovação que eu falo, e a gente vai ter a oportunidade de falar com mais detalhe ao longo do bate-papo de hoje, ela criou o primeiro veículo de securitização com acesso direto ao exterior e acesso direto ao mercado de capitais internacional. Eu acho que isso é uma mudança da água para o vinho, de como o setor pode se financiar, ou a da abertura que dá, ou da nova possibilidade que dá para o setor. Isso aqui eu consigo daí encaixar com a segunda parte da sua pergunta, Fernanda, de quais títulos a gente tem à disposição.
Se a gente olhar, a resposta à sua pergunta é sim, já existiam títulos em que o setor do agro poderia buscar financiamento no exterior e referenciados em moeda estrangeira. Quais seriam? Se a gente olhar para o mercado financeiro, os ACCs, que já existem há tanto tempo, né, e também os PPEs, os famosos pré-pagamentos de exportação ou recebimento antecipado de exportação. Em cada momento, a nossa regulamentação chamou eles de um nome, mas fato é que eles sempre são a mesma coisa quando se adianta um recurso de uma exportação futura. E no mercado de capitais já existia, na verdade, a emissão dos chamados bonds, né, que se emitem títulos no exterior. Mas a verdade é que eles eram disponíveis apenas a grandes empresas, ou pelo menos empresas de um porte já substancial que conseguisse atingir e acessar esse mercado. A grande inovação da 13986 é a possibilidade desse primeiro veículo de securitização, por meio do CRA e das companhias securitizadoras, acessarem diretamente esses investidores. Porque aqui a gente abriu pela primeira vez a possibilidade de pequenos e médios produtores, por meio de operações de securitização, acessarem o mercado de capitais internacional. Isso é absolutamente inovador. Não existia antes essa possibilidade na 13986 de forma tão fácil. Né? De novo, claro que, e a gente pode comentar isso em outro momento, era possível chegar nesse resultado, mas por caminhos muito mais burocráticos do que a gente consegue agora pela 13986. Então, talvez aqui também, acho que no mesmo comentário do José Ângelo, para não me estender muito na resposta dessa primeira pergunta, eu faço esses breves comentários. Depois a gente, claro, entra um pouco mais no detalhe, talvez se vê aqui a oportunidade de como é que a gente poderia colocar essas operações de acesso direto ao mercado internacional, mas acho que isso aqui é algo que eu queria só reforçar. Essa é uma grande inovação. Né, a hora que a gente está discutindo buscar novas formas de financiamento para o agronegócio, a 13986 criou um caminho que não existia antes, que é a primeira vez que um veículo de securitização terá a possibilidade de acessar diretamente o mercado de capitais internacional. Obrigada, Thiago. Eu até acompanhei à tarde também o painel da Ecoagro sobre as oportunidades no agro, enfim. E aí foi comentado que talvez essa lei vai abrir caminho também para outros setores, com base na experiência do agro, utilizar essa modalidade de securitização. Então, bem interessante isso. Depois a gente entra um pouco nos aspectos operacionais da emissão. Antes disso, eu gostaria de passar para o Christian, da Ecoagro, e perguntar para ele quais empresas ou participantes das cadeias agroindustriais podem emitir um certificado de recebíveis do agronegócio referenciado em moeda estrangeira, se é possível que o produtor, que é o primeiro elo de uma cadeia agroindustrial, ele pode fazer uma emissão direta referenciada em moeda estrangeira. E hoje se falou nesse painel que eu comentei há pouco com o Thiago, sobre várias cadeias que fazem exportação direta, como é o caso da fruticultura, de outros produtos de maior valor agregado. Então, gostaria que você, que está na ponta mesmo, em contato com o investidor, pudesse comentar um pouco sobre isso, de quem pode emitir e qual é a sua percepção em relação ao apetite dos investidores com essas alterações. Bom, primeiro, obrigado Fernanda, Zé Ângelo e Thiago. A gente costuma falar bastante junto em eventos, né? Sempre um prazer falar com vocês, dividir um painel com vocês. A Alquibar, tá? Acho que para mim, um parênteses aqui antes de eu começar, é um prazer falar em um evento da Alquibar. Eu, alguns anos atrás, fui aluno de uma das academias, né, de securitização, e hoje eu estar aqui do outro lado podendo contribuir com um pouquinho do que a gente vivencia nesse mercado, para mim é bastante gratificante, tá? Então, para a Alquibar, muito obrigado. É um trabalho excelente que vocês fazem com esses eventos, tá? Bom, o Thiago pegou um pouquinho do gancho ali do Zé Ângelo, né? Eu vou pegar um pouco do gancho do Zé Ângelo e do Thiago para começar, tá? É fato que hoje existe essa intenção do governo de fomentar a entrada de outros recursos, de nós termos outras formas de captação no setor privado, e aqui, especialmente hoje, né, de recursos do exterior. Recursos que não acessam ou não acessavam o mercado local, tá? Especialmente para o mercado do agro. Eu vou voltar um pouquinho aqui, o Thiago tratou da MP, mas antes a gente teve uma tentativa de normatizar um título desse, um CRA em dólar, né?
que foi uma MP anterior, eu não me recordo o número agora, tá? Mas ela já inseriu e já alterou a lei e permitiu que nós tivéssemos a emissão de um CRA em dólar, tá? O que aconteceu foi, operacionalmente, após a publicação da lei, alguns aspectos operacionais, principalmente da forma de internar o recurso, da forma de reverter o recurso, tributação que a gente teria em cima disso, foi um óbice e a gente não conseguiu implementar efetivamente no passado, tá? A norma veio, foi muito debatido, isso a norma trouxe para a gente este ano a possibilidade, e agora, igual o Tiago disse, efetivamente temos um título passível de ser emitido, um CRA em dólar, registrado, liquidado e negociado diretamente no exterior, tá? E isso tudo vinculado a um ativo originado, registrado, emitido, custodiado aqui no Brasil, tá? Então, efetivamente, nós temos hoje a possibilidade de ter uma operação de securitização feito lá fora, liquidada lá fora, mas com o seu lastro, com o dinheiro ingressando aqui internamente, tá? E aí, também vou voltar um pouquinho, acho que para os painéis de hoje, durante o dia eu também acompanhei alguns. Quando a gente olha o histórico de CRAs no Brasil, eu participei da primeira emissão lá em 2009, que o Moacir mencionou hoje, tá? Então, foi uma emissão pequena, emissão de 22 milhões de reais, que no começo fomentou todo este mercado. A gente tem hoje um mercado de CRA acima de 60 bilhões de reais, muito desenvolvido aqui nos últimos 5 anos, né? Nós saímos ali em 2015 de 6, 7 bilhões de estoque para hoje acima de 60 bilhões de reais, tá? Concentração, e também a quantidade de operações é importante, né? Acho que em 2015 nós tivemos 19, 20 operações, e o ano passado, da última vez que eu tive esse número, eram mais do que 60 operações emitidas em um ano, tá? A concentração também dos títulos que foram do setor que a gente acabou conseguindo atingir, tem o setor sucroenergético é preponderante, nós temos ali mais ou menos uns 50% das emissões nesse setor, depois o setor de insumos, o setor de fibras, e aí serviços e coisa que o valha, né? Mas o importante é a gente saber que, efetivamente, falando do CRA, do mercado de capitais privado, utilizando o CRA, hoje nós atingimos uma marca relevante, um volume, um estoque relevante de emissões, e principalmente conseguimos atingir, mesmo que em alguns setores concentrados, conseguimos atingir toda a cadeia, todos os setores do agro se beneficiaram disso, tá? E por que eu analisei esse histórico, né? Porque eu acho que agora as emissões, respondendo a tua primeira pergunta, as emissões em dólar, os tomadores que devem ser beneficiados com essas captações, ainda a gente tende a ver uma concentração nos mesmos setores que no passado se mostraram mais favoráveis a esse tipo de emissão. Então, as usinas, o setor de insumos, o setor de fibras, esses, por ter um nível de governança maior, por já estarem mais preparados para poder fazer a emissão de um título desse, ter um nível maior de governança, eu acredito que no começo é o que a gente vai ver, tá? E aí, até porque também tem um outro fator, né, a questão dos valores. Hoje a gente tem uma disparidade cambial, por exemplo, real e dólar, muito grande. Então, quando eu falo de operações emitidas em dólar e convertidas para reais, para ter a liquidação em reais, uma operação hoje de 10 milhões de dólares é uma operação de 60 milhões de reais. Isso significa que esses maiores produtores, esses maiores tomadores, cooperativas, empresas, teriam uma maior capacidade de se financiar utilizando esse tipo de estrutura. Uma emissão lá fora menor do que 10 milhões de dólares é muito difícil de você entender e colocar e conseguir convencer o investidor que é preponderante, tá? Isso significa que a gente não vai ver de nenhuma forma o produtor pequeno, o médio, a empresa de pequeno e médio porte envolvida nessa cadeia, beneficiada por esse produto que eu entendo ser tão relevante, tá? Eu vou replicar um pouco o que o Moacir também disse em outro painel. Eu acho que não. Eu acho que hoje você tem no campo os pequenos e os médios muito vinculados às revendas, às cooperativas, às empresas químicas. E esses entes, né, eles têm o histórico
desses produtores. Eles conseguem, de alguma forma, inserir esses produtores dentro de um ecossistema, tá? E fazer com que um CRA, por exemplo, emitido por uma dessas empresas, e tendo esses produtores na ponta, você consegue, sim, beneficiá-los, tá? É difícil imaginar de forma direta que eu vou ter um CRA em dólar emitido lá fora para um pequeno, um médio produtor, de forma isolada, tá? Mas, de novo, colocando este produtor, colocando esses indivíduos dentro de um ecossistema, dentro do que do sistema cooperativo, dentro do que as revendas fazem um trabalho excepcional no campo, tá? Eu entendo que sim, eu entendo que há formas de se estruturar, de se entender o mercado e fazer com que os recursos que tenham esses entes na ponta façam com que esses recursos cheguem no produtor. E aí a gente não estaria reinventando a roda, tá? Por quê? Porque é uma relação que já acontece em dólar. Hoje o mercado de agro, mesmo com um pequeno produtor, ele já está acostumado, ele já negocia, ele já tem obrigações em dólar, né? Ele já entende a forma que é feito a precificação da commodity, e nós, tendo este CRA em dólar, eu consigo fazer com que toda a cadeia esteja vinculada também nesta mesma indexação, e eu não estaria propondo algo novo para eles, tá? É importante esse ponto, porque não é algo de difícil entendimento para esse produtor, seja ele do tamanho que for. Hoje os produtores negociam, trabalham com indexação do seu produto, na venda do seu produto, na variação cambial, tá? Bom, eu acho que, no geral, para concluir, tá, Fernanda? Sim, a gente vai ter, num primeiro momento, uma concentração nesses maiores, tá? Mas não significa que o pequeno e o médio não vá participar, tá? Entendendo eles dentro de um ecossistema, colocando eles e vinculando, entendendo a atividade deles, é sim possível fazer com que toda a cadeia se beneficie da emissão, por exemplo, de um CRA em dólar no exterior, tá bom? Obrigada, Christian. Interessante você ter lembrado da Lei 13.331, que é lá de 2016, que trouxe mesmo a previsão de CDCA e CRA referenciado em moeda estrangeira, mas que ficou um monte de ajuste para fazer, e no final das contas, como você bem lembrou, a gente não conseguiu gerar nada no mercado. Eu vou voltar com você também com uma outra pergunta, mas seguindo nossa sequência aqui, eu queria passar de novo para o José Ângelo, para saber do Ministério da Agricultura como vocês têm avaliado a possibilidade desses investidores estrangeiros chegarem de fato ao Brasil. Em que cadeias, como, se há alguma movimentação já de investidores que tenham procurado o governo para entender melhor como funciona a agropecuária. E só para a gente não perder também, uma coisa importante que aconteceu esse ano é a taxonomia de títulos verdes, que foi desenvolvida para a agricultura no Brasil, ouvindo as entidades representativas, com apoio do Ministério e da Embrapa, e que, como você vê que isso pode impulsionar ainda mais essas emissões referenciadas em moeda estrangeira, colocando isso fora do Brasil, considerando essa taxonomia que agora existe para as boas práticas na agropecuária brasileira. Ângelo? Acho que o Ângelo não... A gente não está te ouvindo. Bom, até o Ângelo conseguir voltar aqui, depois eu volto a pergunta com ele, eu vou passar para o Tiago. Um pouco dos aspectos operacionais mesmo da emissão, que a gente não conseguiu abordar suficientemente na primeira pergunta. Eu gostaria que você explorasse um pouco de qual é a estrutura recomendada para a emissão de um certificado de recebível do agronegócio referenciado em moeda estrangeira, e o que deve ser observado no aspecto regulatório. Tem como você explicar qual é o processo até essa emissão acontecer, mesmo ser registrado no exterior e o recurso chegar no Brasil, seja por meio das cooperativas, das revendas da indústria e depois lá na ponta ao produtor?
Combinado. Claro, Fernanda, então eu aproveito para, então, nessa oportunidade, contar um pouquinho de como a gente imagina que é possível estruturar uma emissão de CRA em dólar. Acho que, primeira parte, acho que é importante a gente esclarecer, Fernanda, para todos do evento aqui, que existem duas formas de se pensar numa emissão de CRA em dólar. A forma original, vou chamar assim, considerando a lei de 2016, que você bem lembrou, e o Christian também, que já permitiu a emissão do CRA em dólar, e o referenciado em dólar, tá? Pode ser em euro, pode ser em ien, pode ser referenciado em qualquer moeda, que é a colocação desse CRA no mercado de capitais brasileiro. Tá, gente? Então, é possível você estruturar essa operação e colocá-la no mercado de capitais brasileiro. Claro que você daí deveria ter o cuidado, porque isso é um requisito legal, de destinar essa operação exclusivamente, né, a investidores internacionais estrangeiros, né, que atendendo ao requisito legal. Mas é possível você colocar, sim, ela aqui no mercado brasileiro. E já era possível em 2016 até. E aí talvez a pergunta é por que a gente não fez, né? Por que não aconteceram essas operações? Eu acho que tem uma série de razões. Tem uma questão por uma falta de clareza tributária de como é que se dá o tratamento, né, da variação cambial, quando essa operação é liquidada e estruturada exclusivamente no Brasil. Há, para mim, aqui carece de esclarecimento, né, da Receita, e isso foi um dos principais entraves porque a gente não teve essa operação. E segundo, mas não menos relevante, burocracia. Porque para esse investidor sair comprar um CRA colocado aqui no mercado local, isso significa que ele precisa, primeiro, abrir uma conta de investidor não residente. Ele precisa nomear uma instituição financeira local para ser o seu representante. E aí, gente, a gente está falando do quê? De controle cambial. E nós somos, infelizmente, um dos pouquíssimos países no mundo, talvez você conta no dedo e de uma mão só, quantos países no mundo ainda têm controle cambial. E isso é uma burocracia, gente. A gente está... volta e meia a gente conversa sobre isso. Eu e a Fernanda já tivemos oportunidade, com o Zé Ângelo também e o Christian, de debater esse ponto em outros debates, que a gente não pode cair naquele engano de que o investidor internacional está lá desesperado para investir dinheiro no Brasil porque a gente é um país simpático, bonitinho, que todo mundo quer investir. Como brasileiro, eu adoro, eu espero que todos queiram investir no Brasil, mas a gente está disputando o dinheiro do mercado internacional com vários outros países do mundo. Não somos nós que apenas queremos que o investidor desses fundos trilhardários europeus, asiáticos e americanos investam no Brasil. Somos nós, os ucranianos, os peruanos, os argentinos, os uruguaios, os australianos, está todo mundo, os indianos, estão todo mundo disputando o dinheiro deles. E a hora que a gente chega para eles e fala, olha, venha comprar aqui um título de securitização brasileira, mas primeiro você precisa abrir uma conta no Brasil, nomear um representante legal, encontrar outra pessoa, ele vai investir em outro lugar, gente, porque ele não precisa fazer isso em outros lugares. Então, eu comentei isso para dizer exatamente, para fazer aqui o link, Fernanda, exatamente com a grande inovação que teve na Lei 13.986. E qual foi essa inovação? Ela não fechou as portas para se fazer a colocação do CRA aqui no mercado local, tá, direcionado a investidores internacionais, direcionados àqueles investidores que já tenham essas suas contas abertas e que já tenham habitualmente, né, ou já tenham o pressuposto de investir no Brasil, mas ela cria a possibilidade da gente correr atrás do investidor, que é a situação mais usual. E eu faço aqui uma comparação tão clara. Por que algumas grandes empresas emitem bonds, como eu comentei na minha resposta à pergunta anterior, no exterior? Ela poderia emitir uma debênture aqui no Brasil e esse investidor internacional vir comprar? Podia. Ela faz isso, algumas vezes fazem, quando esses investidores estão aqui no Brasil. Mas por que ela escolhe emitir o bond? Justamente para ir lá, bater na porta desse investidor internacional que não quer abrir a conta dele de não residente aqui no Brasil, mas quer comprar um título de dívida dela. Por isso que ela emite o bond. Por isso que ela vai atrás de uma instituição financeira, atrás também do PPE ou da CC. Então, assim, mas o exemplo do bond é o mais claro e é o mais evidente, até porque o PPE tem lá o seu tratamento tributário específico e mais vantajoso. Mas o bond é exatamente o mesmo exemplo. Se a gente olhar para ele não tem a menor diferença do ponto de vista jurídico para esse investidor internacional dele comprar o bond ou comprar a debênture, exceto pelo fato que o bond é muito mais fácil para esse investidor internacional comprar. Ele não precisa abrir a conta dele de não residente aqui no Brasil. Ele não precisa nomear representante aqui. Ele não precisa lidar com a burocracia cambial brasileira.
ele compra lá fora no que ele está acostumado, e aí sim a empresa brasileira compete de igual para igual com a empresa mexicana, com a empresa argentina, com a empresa uruguaia, com a empresa ucraniana que está disputando dinheiro com esse investidor. E aqui a gente colocou o CRA como veículo de securitização que vai permitir eu criar o canal para que produtores ou empresas, vou chamar de menor porte, ou que não conseguem sozinhas acessar esse mercado, que consigam fazer a mesma coisa, que em conjunto, por meio de uma companhia securitizadora, vão lá disputar o dinheiro desse investidor. E aqui, complementando a minha primeira resposta e fazendo um gancho com o que o Christian falou, eu não tenho como concordar mais com o Christian, né? Eu também acho, tenho essa percepção, né, que as empresas primeiro começam as empresas um pouco maiores a acessar esse mercado, para iniciar esse mercado, para depois, claro, ir abrindo o mercado para os pequenos e médios produtores. Mas é verdade também que o mercado de bond não é aberto a qualquer empresa brasileira pelo tamanho. A gente está falando de um mercado que, como o Christian falou, começa a brincar ali com 10 milhões de dólares, mas 10 milhões de dólares para esse mercado internacional é uma operação pequena, né? Quando a gente fala em emissão de bonds, a gente está falando de operações de 250, 300, 500, 1 bilhão de dólares. Então, como é que a gente... Isso seria o mercado de pronto, disponível para a empresa de porte não tão... Eu vou nem chamar médio, grande, não, é quase para gigante, né? Então, a hora que a gente coloca um veículo de securitização que vai conseguir agregar e colocar, né, dentro de uma carteira de recebíveis, empresas de porte médio e até grande, mas que daí consiga agregar um volume maior de recebíveis para ir acessar esse mercado, você deu a possibilidade para essas empresas acessarem sem precisar contratarem a sua própria operação e buscar sozinhas esse mercado. E aí, como é que a gente faria isso? Não é de forma muito diferente de como a gente faz essas operações do ponto de vista operacional no Brasil. Então, claro, você vai precisar ter uma companhia securitizadora, claro, você vai precisar conversar com uma companhia securitizadora para que seja ou emitido o seu título de dívida diretamente a ela ou por meio da compra de carteira de recebíveis, né, de um grupo de empresas ou de produtores, né, que sejam colocados dentro, vou chamar aqui de uma cesta, né, de recebíveis adquiridos por essa companhia securitizadora. E aí a companhia securitizadora, onde está a diferença? Ela emite o CRA diretamente no exterior. Ela não emite aqui no Brasil, ela não coloca ele aqui no Brasil, ela não deposita ele aqui no Brasil. Ela pega o CRA, ainda que escritural, e vai lá e deposita ele numa instituição no exterior apta a receber esses CRAs com depósito. Da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil, né, os depositários de valores imobiliários que hoje recebem o CRA em registro, em depósito, quando de uma oferta pública no Brasil. Então, aqui, qual é o requisito legal? Tá? Primeiro, lembrando, precisa ser um país, né? Não é que é em qualquer país do mundo que você pode fazer isso. Você pode fazer em um país cuja regulação esteja sujeita a uma regulação, ou um regulador que tenha acordos, que seja um regulador, né, sujeito a discussões e debates da IOSCO. Verdade seja dita, a gente está colocando todos os países ao qual existe uma real possibilidade de você buscar investidores. Tá? Então, aqui é um critério relativamente fácil de ser atendido e correto, tá? Porque é um correto em que você está trazendo países que têm um nível de regulação do seu mercado de capitais, no mínimo equivalente, né, ao nível de regulação do mercado de capitais brasileiro. Então acho que isso é importante, na verdade, é uma cautela correta que a lei exige. E aí, qual é a diferença cambial, né, do aspecto cambial? Porque a gente continua tendo controle cambial, né? A gente não eliminou o controle cambial. Só que, pelo menos, a gente deixou a burocracia com os brasileiros. E aí eu acho, né, que se a gente tem a burocracia, pelo menos vamos deixá-la conosco, né, e não vamos delegá-la a um estrangeiro se a gente está indo lá, né, brigar pelo recurso desse estrangeiro. Por que a brincadeira deixa a burocracia com os brasileiros nesse veículo? Porque quem vai ter que lidar com as questões cambiais é a companhia securitizadora. E essa é uma companhia brasileira. E ela está habituada a fazer isso. Ela sabe como fazer isso. Para ela não vai ser uma dor de cabeça fazer isso. Que hoje, o fato de ter o controle cambial, pelo contrário, não elogio, deveria sim evoluir e acabar de uma vez por todas. Mas fato é que é relativamente fácil para a companhia securitizadora fazer isso. Ela vai lá, obter o registro dela de operações financeiras, tal como uma empresa, quando está fazendo sua emissão de bonds, o faz. Isso é um processo eletrônico, verdade seja dita também, justiça seja feita, o Banco Central reage de forma extremamente rápida, para não dizer em alguns minutos, com relação à aprovação dessa operação, do ponto de vista prático, é isso que acontece.
E ao obter esse ROF, a securitizadora está apta a fazer toda e qualquer remessa relacionada a essa operação de securitização. Tanto ingressar os recursos, né, no momento inicial, né, da integralização do CRA, quando todo e qualquer pagamento de juros e principal de amortização desse CRA. Vai ser necessário, então, como eu comentei, se identificar uma bolsa de valores ou uma central depositária, né, no exterior que esteja apta a fazer esse registro e registrar esse CRA. E, é claro, vai ser necessário identificar um banco liquidante, ou equivalente ao que a gente chama aqui no Brasil de banco liquidante, para que se instrumentalize, né, que se operacionalize esse pagamento. Isso não é para o mercado internacional uma coisa completamente diferente, tá, gente? Em toda e qualquer emissão de bonds, você tem isso. Então, por isso que o CRA aqui fica absolutamente chamado equiparado, vamos chamar assim, às emissões de bonds que acontecem há décadas por empresas brasileiras acessando o mercado internacional. Você vai identificar aquele banco que é chamado internacionalmente como paying agent, que, de novo, para fins locais é exatamente o equivalente ao nosso banco liquidante. Ele recebe os recursos e distribui a quem são os crasistas lá fora. Você vai ter, claro, que continuar tendo a figura do agente fiduciário, né, para que representa, né, na relação, na operação de CRA, os investidores, os credores, ele que tem nesta relação direta com a companhia securitizadora. Que, de novo, se a gente fizer aqui o paralelo com as operações de bonds, não é diferente da figura do trustee, que é quem é, para essas operações, o nosso equivalente ao agente fiduciário. Então, o que eu acho que a beleza da estrutura da operação aqui de CRA, quando emitida diretamente no exterior, é que, você elimina a burocracia para o investidor. A gente continua tendo controle cambial, mas a gente deixa o brasileiro lidando com esse controle cambial. A gente não vai pedir para esse investidor, que é quem a gente está brigando pelo dinheiro, que lide com a burocracia brasileira. A gente deixa isso para o brasileiro. Então, isso eu acho que tende a ser uma baita vantagem para o investidor internacional. Não estou dizendo para a gente, porque para a gente literalmente é indiferente, né, para nós brasileiros. Mas para o investidor é uma baita diferença. Você está tirando custo operacional para ele escolher o papel brasileiro do mercado do agronegócio. E concluo aqui, em segundo lugar, acho que não, antes de eu concluir, acho que não importantíssimo dizer que, diferente da emissão e colocação do CRA no mercado brasileiro para o investidor internacional por meio da conta de não residente 4373, não há qualquer insegurança jurídica do tratamento tributário da emissão do CRA diretamente no exterior. Há, sim, nesse aspecto, pelo diferente enquadramento dessa emissão, um tratamento tributário bastante claro de como é que é essa tributação, e que, em outras palavras, basicamente é tributado, tá? Não tem isenção tributária, porém ele é tributado exclusivamente na parcela de juros. E aqui, fazendo a equiparação de novo à emissão de bons, idêntico à emissão de bons. Não é tratado de forma diferente da emissão de bons. Por isso que eu acho que é super bacana essa nossa comparação com a emissão de bons disponível a grandes empresas, porque a gente colocou, sim, de pé, do ponto de vista nós, Brasil, né, colocamos de pé pela primeira vez um veículo de securitização que é capaz de fazer aquilo que só a securitização pode, que é agregar recebíveis de uma série de empresas ou de uma série de produtores e dar a eles a possibilidade de emitir um papel por meio da companhia securitizadora que chegue diretamente ao investidor internacional e deixando todos os aspectos de controle cambial exclusivamente para aqueles que estão preparando a operação, estruturando a operação, que não deixa de ser claro, a companhia securitizadora. E para o investidor internacional, para ele, vai ser indiferente comprar um bond de uma grande empresa ou comprar um CRA emitido por uma securitizadora. Claro que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da diferença que os dois papéis têm, aí é uma discussão financeira ou comercial, não é uma discussão jurídica. Mas do ponto de vista jurídico, os dois documentos conferirão a esse investidor exatamente a mesma proteção, exatamente o mesmo conforto jurídico. E isso, eu acho que é uma evolução que a gente teve com a Lei 13986 muito grande. A gente já tem feito, e concluo aqui, e desculpe ter estendido o meu tempo aqui, Fernanda, concluo dizendo que a gente já tem conversado com alguns escritórios internacionais sobre a possibilidade de colocar um CRA no exterior. Todos têm não só se entusiasmado, mas confirmado a percepção inicial de nós brasileiros aqui, envolvidos todos na época da discussão das alterações à Lei 13986, de que, de fato, esse procedimento tende a ser relativamente simples no exterior. Claro que toda e qualquer primeira operação vai ter que desbravar e ser a primeira, né, caminhando e trilhando esses passos,
mas, de novo, ele não é um passo, ou não são passos diferentes daquilo que o mercado já está habituado com as emissões de dívida bilaterais. A diferença é, claro, que esse mercado vai olhar, vai entender que isso é um título de securitização, mas, de novo, não há nenhuma novidade para o mercado internacional de títulos de securitização, e título esse bastante robusto do ponto de vista de lei brasileira. Aqui a gente não vai ter a preocupação de colocar ressalvas ou de colocar preocupações jurídicas com relação à certeza e à segurança desse papel. Eu acho que isso é super importante, porque quando há incertezas e há insegurança, está aí a prova da lei de 2016, a gente não consegue colocar operação nenhuma de pé. Porque a hora que o investidor começa a se perguntar se ele vai ser tributado no principal, não há melhor venda possível que vai fazer convencer esse investidor a comprar esse risco. Agora, quando a gente tem uma estrutura de pé em que não há esse risco, não há essa incerteza, e ela, ao mesmo tempo, confere, né, segurança jurídica para essa colocação e deixa, né, o controle cambial sendo lidado exclusivamente por brasileiros, eu acho que a gente consegue, do ponto de vista jurídico, colocar um papel competitivo para disputar esse dinheiro desse investidor e consegui-lo, quem sabe, convencê-lo a comprar papel brasileiro. E aí, de novo, mil perdões de novo por ter estendido tanto, a gente consegue daí sim também facilitar outros mercados, Fernanda, que você estava comentando, eu aproveito aqui para ajudar enquanto o José Ângelo acerta a conexão, os títulos verdes, os títulos de ESG, todos esses que hoje têm cada vez mais essa premência para serem estruturados, não há dúvida que o CRA em dólar também é um caminho para acessar esses mercados. Não é o único caminho, não há dúvida, mas também é um caminho interessantíssimo para ser explorado por esses papéis, inclusive pela inovação também da 13986 da CPR de Floresta. E, de novo, com desculpas de ter estendido o meu tempo aqui. Não, imagina, eu deixei você estender o tempo por dois motivos. Um, que em outro evento que a gente teve não deu tempo de você abordar tudo, então eu peço desculpas e hoje dei a oportunidade. E outro é porque realmente os aspectos operacionais dessa emissão é o que tem causado mais demanda em relação de como vai funcionar realmente, porque às vezes nem tudo, a previsão legal é um pouco diferente do que acontece no mercado. E aí, como eu tinha feito uma pergunta mais ampla para o José Ângelo, eu vou passar antes para o Christian, pegando um pouco do gancho da sua fala, que também a Ecoagro é quem está em contato direto com os investidores, e por isso eu queria ver na visão da Ecoagro, qual é a percepção de vocês em relação ao apetite desses investidores em vir para o Brasil? E se há alguma coisa que vocês já podem adiantar em relação a uma possível estruturação que possa ser feita, um projeto piloto, de repente, o que você pode contar sobre isso para nós, e depois eu volto com a pergunta para o Ângelo. Vocês estão me ouvindo? Então, Tiago foi... Vocês estão me ouvindo? Perdão? Oi, Ângelo. Vocês estão me ouvindo, sim. Não, só quero saber se vocês estão me ouvindo, porque eu estou atrapalhado aqui. Então tá bom. Obrigado. Você voltou. Então, uma passagem, depois a gente volta com você. Bom, vou complementar aqui bem rapidamente, tá, o que o Tiago colocou. Eu acho que toda a estrutura, todo o arcabouço jurídico, o que a gente vai precisar fazer, os passos que a gente precisa dar agora foram muito bem colocados, tá? Eu, na primeira resposta, até coloquei o que a gente passou no passado como emissão pequena. Lá foi para fazer o primeiro CRA interno, o primeiro CRA aqui em reais, foi exatamente isso, colocar em prática exatamente o que era desbravar todos os prestadores, qual seria o fluxo, quem entraria, quem não entraria, e é um pouco do que a gente precisa fazer aqui agora, tá? O Tiago disse um pouco de escritórios, um pouco da estrutura. Eu vou contar aqui rapidamente um pouco do que a gente já conversou com investidores, tá? E aí, só uma ressalva, não foi em nenhum momento a venda efetiva de um ativo, tá? Foi apenas demonstrar que agora eu tenho este CRA em dólar, né? E que eu consigo investir num título de securitização indexado na variação cambial direto lá fora. Ele não precisa mais internar os recursos, tá? E aí, a primeira recepção, ela foi positiva, tá? Que a gente escutou bastante desses investidores é que é um ativo que faz sentido para o portfólio que eles têm, tá? Vinculados a fundos, a investidores institucionais e também a algumas casas, boutiques financeiras lá de fora, que conseguem olhar e conseguem precificar o agro brasileiro, o risco do agro, né?
Alguns, por outros veículos também já citados, eles já atuam aqui no Brasil, né? Eles já têm outros investimentos no agro. Mas da mesma forma que nós, eles enxergam que essa nova estrutura, essa nova possibilidade de emissão, tá? Sem discussão tributária, que eu não preciso vencer essa burocracia que o Thiago colocou, de internar esse recurso e devolver esse recurso, eu me pontuando para ele, ele validando eu como este prestador de serviço, validando as minhas qualidades, o meu nível de governança, ele possa comprar este papel lá fora com um risco que ele precificou aqui no mercado interno, tá? Então, essa é a grande vantagem e a gente já ouviu que esse tipo de ativo, com estas condições, vencidas essas barreiras burocráticas, faz sentido sim, tá? Também ele não precisar mais correr um risco de um ativo em reais, tá? Com toda essa variação que a gente tem, essa instabilidade do câmbio no país, a questão da tributação, ele tem que descobrir eventualmente que aconteceu alguma mudança tributária no decorrer do caminho do investimento dele, também traz segurança, tá? E no final, o que a gente tem é sempre aquela máxima, né? Ele está investindo num papel, é um risco de crédito, por mais que a gente esteja falando de CRA em dólar, a gente não pode esquecer que é sempre um risco de crédito, tá? E qual é a taxa que isso remuneraria, o quanto ele levaria em relação a esse investimento, tá? Então, hoje a gente tem um mercado de taxas aqui no Brasil, um pouco, não diria bagunçado, né? Um pouco, 2020, um pouco diferente do que a gente viu até o ano passado, né? A gente tinha muitas emissões de CRA vinculadas a CDI e esse ano o IPCA é o que manda, né? A gente tinha, em 2015, quando o mercado começou a crescer, um DI de 14% e hoje eu tenho um DI de 2%, né? Então, eu vou explicar que o país saiu de 14 para 2 em 5 anos, é bem difícil, né? Não é uma coisa muito trivial. E o que isso reflete? Alinhamento de expectativa, tá? Eu tenho os tomadores hoje aqui no Brasil, toda essa cadeia que a gente disse, principalmente esses que deveriam se beneficiar na largada, olhando para uma taxa de juros com um referencial de 2%, né? Quando eu olho lá fora e ele tem que colocar num risco Brasil, num risco de um ativo aqui, eu tenho uma expectativa muito aquém disso. Então, hoje, chegar neste meio do caminho, conseguir entender e equalizar essas duas expectativas, eu acredito que seja a maior dificuldade, tá? Para que a gente possa efetivamente ter este CRA em dólar emitido. É um dificultador? Sim. Impossível? Não, tá? A gente acha que já andou muito e a recepção, ela sempre foi positiva em relação a este CRA emitido lá fora, tá? E uma pergunta que a gente escuta aqui e lá fora é: que tamanho que você acha que esse mercado chega, né? O Thiago citou, eu tinha falado antes, 10 milhões de dólares, assim, é difícil eu convencer alguém que pare e olhe, né? Ele quer olhar volumes maiores. Então, a resposta é: depende, né? O que eu acho? Depende. E a próxima pergunta é: depende do quê, Christian? Eu digo que depende do crédito das estruturas, depende das taxas, depende do nível de governança que a gente vai conseguir colocar nesse CRA, depende do risco que está atrelado, vai depender das garantias propostas, enfim. Vai depender do que a gente conseguir aqui internamente formatar, do equilíbrio, de ter esses pratos, né, em relação a juros e expectativas equilibrados, e conseguindo fazer essa equação fechar, sim, eu acredito que, e já tenho essa percepção, tá, Fernanda, de que nós já tivemos esse feedback de que é um ativo que há uma expectativa, e aí, igual o Thiago colocou, ele tem lá ativos do mundo inteiro na tela dele, tá? Este seria mais um ativo que iria para a tela como uma opção de investimento aqui no Brasil. Eu acho que o apelo para o CRA indexado e emitido diretamente lá fora, com todo este nível de governança por trás dele, e aí cabe a nós conseguir fazê-lo, tá? Faz todo sentido, e sim, eu acredito muito no crescimento e na preponderância desse mercado daqui a alguns anos, tá? Obrigada, Christian. Assim que tiver a primeira emissão, a gente vai ter bastante coisa para explorar sobre essa experiência. Ângela, eu vou devolver para você, mas a gente só tem 4 minutos. E nosso painel está quase acabando. Eu queria que você comentasse um pouco do ponto de vista do governo, qual é o interesse dos investidores em investir em CRA referenciado em moeda estrangeira,
E, rapidamente, se a taxonomia que foi desenvolvida para a agricultura, para certificação de boas práticas, você acha que isso vai contribuir para aumentar a demanda por investimentos no Brasil? O investidor internacional está em busca de alternativas de investimento que remunerem. Como eu falei, a gente quer abrir o nosso agronegócio para os mercados internacionais. E por duas razões simples. Primeiro, porque hoje, cada quebra de recorde que a gente tem nas nossas safras, e a Conab já está prevendo para o ano que vem mais 8% de aumento da safra em relação a esse ano, se a gente pegar esses 8% e compor ao longo dos próximos 4 anos, o Brasil vai passar a produzir mais para fora do resto do mundo do que para si. Hoje nós produzimos dos 100% da nossa produção agropecuária, 2/3 ficam no país, 1/3 é exportado. Se a gente for colocar aumento de 8% nisso, em 4 anos nós estamos produzindo mais para fora, porque todo recorde que a gente bate é excedente, então a gente exporta. Se a gente depende desses mercados globais, estamos produzindo comida para o mundo, é natural que sejam inseridas também nos mercados globais. Outro ponto é que, como vocês já falaram, dinheiro sendo investido mundo afora, trilhões e trilhões de dólares, a taxa de juros negativa, e a gente tem que canalizar isso para dentro do nosso país para aumentar a competitividade, a competição por crédito. Nós temos pontos a melhorar, nós estamos trabalhando essa CCA e, junto dela, essa questão da tributação sobre o ganho cambial em cima do principal, e isso nós temos que acabar com isso. Então, até assim, intuitivamente, a Receita está arrecadando menos do que poderia por causa disso. Porque se ela arrecada em cima do juro, num volume maior de transação que o investidor vem, ela vai ter, eu estou falando intuitivamente, uma arrecadação maior do que ficar nesse tico-tico tributando ganho de cambial em cima do principal com os penduricalhos aí, impedindo que o grosso do dinheiro internacional entre no país. Então, isso tem que ser revisto. Isso aí não é sem escolha, isso tem que acabar, né? E nós temos que adotar sempre a visão top-down. Vocês precisam ajudar o governo, aquelas pessoas que querem essa abertura de mercado, e pautarem seus representantes no executivo, no legislativo, pedirem isso. Nós temos que ter a CCA com variação cambial, assim como a CPR. Nós temos que irrigar o nosso agronegócio com dinheiro de fora, pelas exportação e competitividade. E a gente sabe que a gente em relação nacional, seja defesa de a CCA e a CPR fosse atacar. Ângelo, sua fala está travando aqui. De repente, se você quiser tirar seu vídeo e finalizar. Ângelo, acho que sua conexão, a conexão do Ângelo caiu. Então, vi que a Raquel já entrou aqui da UCBAR, eu acho que a gente vai ter que finalizar nosso painel, o Ângelo conseguir responder a toda a pergunta dele. Mas aí a Ecoagro me avisou que amanhã tem um painel específico às 10 horas sobre finanças verdes, e vários pontos que eu acho que o Ângelo estava colocando, a gente vai conseguir explorar lá um pouco mais. Então, obrigada, Tiago, Christian, ao Ângelo também, pela participação no painel, a UCBAR por dar esse espaço tão importante para o agronegócio nesse evento. A gente, como representante dos produtores, está bem feliz com todos os painéis que abordam o agro, e no que a gente puder auxiliar a desenvolver o mercado, a gente está à disposição. Imagina, Fernanda. Obrigada a vocês, obrigada a todos vocês. Obrigada a você por ter conduzido esse bate-papo tão bem. Obrigada ao Christian, obrigada ao Tiago, Zé Ângelo. A participação de vocês é muito importante para a gente, tá, gente? A gente está muito feliz mesmo com isso tudo que está acontecendo, está sendo muito especial para nós.
Eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do nosso evento, tenham gostado desse bate-papo. E o que bardei não acabou não, tá? Amanhã tem mais. A gente começa amanhã às 9 da manhã em ponto, com o doutor Marcelo Barbosa, presidente da CVM. Ele vai estar sobre a Agenda Regulatória 2020, em meio a mares revoltos. Tá bem? Muito obrigada, um abraço para vocês, tá? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, até amanhã. pessoal. Boa noite, viu? Obrigado, gente. Obrigada, até mais.